Olá, tudo bem com você que está aqui junto? Muito grata pela sua companhia. E eu sempre gosto de começar agradecendo e, e sempre gosto também de fazer de falar de como eu me sinto, né? Assim, eu estou feliz, eu estou alegre, estou satisfeita, estou isso, aquilo. E hoje, especialmente, eu tenho todo motivo do mundo para estar feliz, alegre, com esse espírito celebrativo. O fato de eu estar aqui, nesse lugar, Artivistas, né, com a Casa da Aurélia, que é esse projeto, eu dei esse nome, que é o meu próprio nome, mas não é assim, do nada, não é só narcisismo, que fique bem claro, é que a Aurélia sempre foi esse meu segundo nome, e o nome que vem na frente tem né, nos direciona muito. Ao longo da vida, a gente vai aprendendo que é preciso dar atenção a outros aspectos da vida, e é por isso que esse nome veio me acolher com essas suas vogais e com essa harmonia presente no nome. E eu fui entendendo que as vogais são parte da minha ancestralidade, uma parte muito importante. E é por isso que esse nome é Casa da Aurélia, tá certo? Bom, à medida que a gente vai se encontrando, eu vou falando pequenas coisas, algumas coisinhas para a gente ir desenrolando esse novelo que chama Casa da Aurélia. Então, eu estou muito afim de chamar a minha convidada. Hoje é realmente muito especial. Tá bom? Como eu falei, a minha convidada é muito especial. Todas as pessoas que eu convido aqui para essa casa são especiais, é lógico, né? Porque o convite parte já desse afeto, né? Já dessa admiração, já de ter esse reconhecimento que essas pessoas que chegam aqui são pessoas que são bacanas, que eu admiro, que eu gosto. E não é só uma questão pessoal também, tá? É também porque essas pessoas são pessoas que têm uma ação no mundo que abrange, que são solidárias, são pessoas que olham para as outras pessoas também com esse sentimento de afeição, também com esse sentido de responsabilidade, de troca, né? Troca naquele grau, né? Sabendo que essa troca alimenta a gente, nutre a nossa alma, a nossa vida, a nossa existência, enfim. Estou aqui fazendo hora porque é especial, mas é mais especial porque ela é a própria personificação desse lugar onde nos encontramos, né? Essa mulher que eu aprendi a admirar pelo trabalho que ela faz, né? Esse jornalismo cultural abrangente, integrativo, integrador, holístico, nem sei dizer assim, com esse compromisso social que ela tem. Enfim, um trabalho já que se dá, 9 anos, porque a gente está em pleno aniversário da revista, do Artista. Roberta Bonfim anda. Oi. Oi, amiga. Olha, e é muito legal, porque além de você ser a convidada na Casa da Aurélia, você é a convidada. Como é que é isso, né? Tem porque a casa vem para esse lugar Artivistas, mas o lugar Artivistas vem para a casa, né? E assim a gente vai nesse balanço de rede, nesse balanço. E é isso, amiga. Tem um aniversário, né? É um dia que eu, assim, quando eu pensei em te convidar para a live, eu pensei assim, gente, tem toda essa coisa de estar aqui fazendo parte, de ser um ativista junto, tanta gente bacana, né? Mas também tem esse momento tão importante, né, para a revista,
9 anos, é isso? 8? 9 anos. 9, né? Então, quase uma década já dessa itinerância, porque você nem começou aqui, que eu acho, não, acho que você começou pelo Rio de Janeiro, não foi? Se eu não me engano. E já é uma trajetória longa, né? Se a gente pensar que só hoje em dia a revista reúne tanta gente interessante, meu Deus, minha deusa, né? 9 anos. Você tem essa noção, Nica? Você tem essa noção desse trabalho que você faz, dessa abrangência do que você está realizando através dessa revista? Cadê? Cega, as melhores coisas que eu já disse em toda a minha vida na Lugar de Vistas, eu falei sem áudio. Hoje não foi diferente, Martinha. Então traz para agora, traz para esse Não, momento. eu vou começar pelo começo, né? Você primeiro falou sobre a relação de Casa da Aurélia, Lugar Ativistas, né? Eu sou muito grata por cada palavra dita, né? Eu acho que foi também meu aniversário agora há pouco, né? Então a gente passa por esse lugar de novo ciclos e tudo. E aí a gente está no momento pandêmico, né? Muitas coisas. Eu sou mãe solo, sou mestranda, tenho gatas, plantas, sou uma dona de casa com toque, né? Então, assim, tem todas essas pessoas. Tento fazer meditação com voz, com Marta Aurélia, tento ser uma aluna de dança de Silvia Moura, né? E aí fiquei pensando, ai meu Deus, eu vou desistir disso tudo, porque, né? E aí hoje eu amanheci com um presente do Doug Grafite, lá do Poço da Draga, que fez uma homenagem para o Lugar Ativista. Ótimo. E aí, posteriormente, esse convite de bater esse papo contigo, né? E aí é muito louco tudo isso, porque para mim é muito. Por mais que eu faça live, quando eu estou como apresentadora, é muito mais simples, né? Eu estou ali para apresentar quem eu estou convidando, né? É outro lugar. Aqui sou eu, né? Aqui eu não preciso ter medo de falar demais, né? Tem umas coisas estranhas, assim. Mas sobre a relação Casa da Aurélia Lugar Ativistas, eu gosto de brincar, de pensar que a Lugar Ativistas é um grande edifício, né? Quando eu consigo visualizá-lo, a louca, né? E ele é aquele prédio do aquário que ficou abandonado ali, aquelas ruínas. Então, na minha visão, a Lugar Ativistas é aquilo. E com várias salas, né? Com vários pontos de vista, com vários olhares, com todas essas possibilidades de existir que a gente tem, né? Porque somos muito diversos. E aí eu vejo a Casa da Aurélia sendo aquela parte do edifício em que tem ali a sala de espetáculo, porque você, Martinha, é ídola, né? Assim, eu começo fazendo arte com a dança, muito pequena, mas é no teatro que eu consigo me encontrar, tanto que eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa do teatro, né? Porque eu acho que me solidifica. E ser uma pessoa de teatro tem a ver com ter assistido Marta Aurélia, tem a ver com conhecer Pedro Domingues, né? Tem a ver com conhecer Francinice Campos, Ricardo Guilherme, né? E tantas pessoas, Gil, eu não vou conseguir, Eugênia, Carlos Cardoso, né? Assim, eu tive a honra de ver muita gente incrível atuando e falando. E aí você falou, Lugar TV. Então, assim, pense na Casa da Aurélia nesse lugar. Então, estamos aqui numa visita da síndica, né? Eu vou chamar o síndico, Roberto, não é o Tim Maia, mas é Roberto. Então, estou com muita honra e muita satisfação aqui. Acho bonito, né, começar esse lugar de falar sem, né? Enfim, esse outro ponto de vista com você. E aí você falou que a Lugar Ativistas nasceu no Rio. E ela nasceu mesmo, nasceu na Cinelândia, por conta de uma música do Paralamas do Sucesso, que dizia que o nosso governo é uma grande palhaçada, e que se essa palhaçada fosse na Cinelândia, ia juntar muita gente para pegar na saída e fazer justiça uma vez na vida. Né? E aí a música é incrível, depois a gente pode botar o link aqui embaixo também. E de uma outra música vem o nome, né? Que eu sou muito boa em errar músicas, sou muito competente nisso, em cantar uma música que não existe.
E aí tem uma música do Jorge Benjor, que são Os Alquimistas Estão Chegando, Os alquimistas né? estão E aí eu chegando. só consigo cantar Os Artivistas. E depois de entender que eu já cantava errado antes de o programa existir, que eu entendi que esse nome tinha vindo como um presente do universo e que eu precisava fazer algo de útil com ele, né? Então, no dia 20 de junho de 2012, depois do primeiro sim recebido, que foi o do Felipe Romano, que é a razão pela qual a gente existe, eu gosto de dizer que ele é o padrinho, né, desse lugar, que topou e filmar, estava começando também, e o segundo sim foi do Cadu Lopes, que é um amigo de vida, é um parceiro de vida, que eu tenho um apreço enorme, que topou ser o primeiro convidado, né, e que foi também responsável pela o início da minha pesquisa nesse lugar do audiovisual, porque nós morávamos em Santa Teresa juntos, e aí a gente peregrinava, né, fazia deriva pelas ruas e filmava, e, enfim, a gente testava, e eu resolvi testar mais com o Lugar Artivistas. E aí você pergunta se eu sei a importância da revista, né? Eu não sei mais nem se é uma revista, sabe, Marta? Eu já não sei mais o que é. A gente agora, né, com a Audi Blanc, a gente conseguiu ser aprovado como espaço cultural, e para mim foi um grande presente, né? Primeiro porque eu nunca tinha tido coragem de me inscrever em nada, né? De escrever, isso é, só no Rumos Itaú, que eu ainda tenho o fé de receber a consultoria daqueles gênios, né? Então, sempre que eles abrem, a gente inscreve, mas ainda não fomos selecionados. E aí veio o Audi Blanc e o Clepson, que é nosso parceiro, disse: Roberto, escreve que é espaço cultural. Eu disse: não, porque tem gente que está precisando mais, é espaço cultural, está sobrando vaga, escreve, a Lugar Artivistas é um espaço cultural, né? Tem esse desenvolvimento. Eu disse: tá bom, vou escrever. E aí, por conta disso, a gente conseguiu montar umas pecinhas bonitinhas, ó, com canequinhas, você vai receber a sua em breve. Ah, oba! Né? Desses mimos para a gente, e a gente conseguiu também contratar uma assessoria de imprensa, que é ótimo, que ela disse assim: e aí, o que é Lugar Artivistas? Eu disse: então, te contratei para me ajudar a responder isso, porque eu já não sei mais, não sei mesmo, porque era inicialmente uma revista, que a gente continua, né, na última quarta-feira de cada mês, estamos lá fazendo o nosso programa, que é a nossa Menina dos Olhos, que essa temporada a gente gravou toda não, porque a gente fez um programa no Instituto Iracema, ali no Centro Cultural Belchior, mas todo o resto foi gravado no Poço da Draga, que é esse lugar que a gente ama muito. Eu acho que é importante porque a gente está junto, isso é bom quando está junto. Então, antes da gente continuar a falar sobre estar juntos, eu gostaria muito de saber mais sobre você, para entender com quem que eu estou me reunindo, né? Para entender, ele tem que estar moleque, para entender de onde é que vem, né? De onde é que vem esse interesse, essa maneira de abordar, essa consciência também que vai nascer, porque isso tem muito a ver com a sua trajetória, né? Tem muito de você mesma, você como você mesma, você como Roberta, né? Como a sua formação também, né? De onde você nasceu, né? Enfim, essas coisas que vão formando a gente, que às vezes a gente esquece de dar importância na hora que a gente vai falar, né? Falar do que a gente é publicamente, né? O que nós somos publicamente, a gente é devido ao que veio antes, né? Então fala um pouquinho dessa tua origem, dessa Roberta, antes dela se tornar uma pessoa de comunicação. Eu acho que eu nasci de comunicação, viu, Martinha? Você já começou? Nasci das artes também, eu nasci berrando porque eu sabia que eu ia falar. Isso é uma coisa, só um aspecto, né, que eu me lembrei aqui, é que você nasceu de comunicação mesmo, e eu sei disso, porque uma geminiana com acidente gêmeos, não é isso? Mercuriana até o topo, é claro que nasceu da comunicação. Sou muito geminiana, e boto a culpa no signo valendo, viu? Eu tenho ensaiado dizer, Marta, que eu sou filha dos meus irmãos mais velhos, porque
essa acabou sendo a realidade que me banha, né? Eu sou filha de pais muito jovens, né? Que não souberam como lidar com o ser pais, né? Agora que eu sou mãe, que eu consigo entender isso. Por isso que eu estou dizendo que eu começo a ensaiar, dizer que eu sou filha dos meus irmãos mais velhos, né? E isso tem vantagens e desvantagens. A bem da verdade é que no meu conceito de vida, eu sou muito grata a toda e qualquer coisa que eu tenha vivido, porque me traz para o que eu sou. E mesmo a gente estando vivendo esse momento tão turbulento, né, no âmbito geral, eu, enquanto indivíduo, super aceitando e entendendo que eu preciso me conhecer muito para saber quem eu sou, eu gosto de com quem eu me deparo no meu cotidiano quando eu olho para mim, sabe, Marta? Sim, que bom. E aí, com certeza, isso é resultado, né, de todas as vivências, de todas as experiências, as minhas e as dos outros. Porque a Lugartivistas, ela nasce quando eu entendi, né, que eu não queria mais aprender com dor, eu só queria aprender com amor. Né? Foi uma tomada de decisão, eu tinha, sei lá, uns 27 anos, eu quebrei o joelho, quebrei não, minto. Eu tive uma parada no joelho do nada, estava saindo do trabalho, o joelho deu kengô, e aí eu fui para o hospital e precisei ir para uma cirurgia emergencial, né? Aquela coisa que é para mudar a sua vida, são esses sinais do universo, essas chances, né? Sim. E aí fiz a cirurgia e, por conta da cirurgia, eu fui obrigada a passar 6 meses reclusa, praticamente não saía. E eu tomei a decisão de viver sozinha, né? Porque naquele momento, por conta das questões dos 27, né? Não tantos maravilhosos se foram aos 27, tem uma confluência ali. E aí, naquele momento, eu comecei a perceber que eu me sentia muito sozinha, mesmo estando em grupos. Eu já trabalhava com comunicação cultural, né? Eu já fazia assessoria de imprensa para festival, para espetáculo, para artistas pontuais, trabalhava na produção de outros eventos, enfim, estava sempre nesse lugar de estar mexida e movimentada, né? Trabalhei muitos anos no Horta, gosto de dizer assim, indo e voltando, né? Não fixa, mas sempre que o negócio apertava, eu ia para o Horta, que foi uma grande escola também de gente diversa, né? De muita gente de muitos lugares, entender que cada um tinha particularidades. Eu sempre gostei muito de viajar e ser filha da minha irmã mais velha me possibilitou muitas viagens ainda na infância, né? A questão do acampar, do ir para a praia, pegar carona. Eu peguei muita carona na cidade, ir para viajar com a minha mãe, né? Então, tudo isso traz um troço aí que eu não tenho uma explicação, né, razoável para isso, mas eu tenho certeza que faz parte dessa construção de gostar de conhecer o outro, de gostar de conversar, né, de entender que esses todos que somos, todas essas diferenças. Eu gosto particularmente, faço isso na arte onde estiver, de brincar, de encontrar as interseções. Assim, sabe, assim, eu gostava muito do Rio de Janeiro, morar no Rio era incrível, porque eu sentava sozinha numa mesa, e de repente eu tinha 10 amigos daquela hora, né? Amigos de uma vida toda de 20 minutos, porque o Rio tem disso, vocês conhecem falar. E de repente a gente conseguia encontrar tantas pessoas que nunca tinham se visto ou que se conheciam pontualmente, e a gente encontrava pontos de interseções para o diálogo ser bom, né? Para o papo ser bom. E passava, e depois a gente se encontrar, né? Então, assim, eu gosto muito dessas interseções. Que mais? Eu fui criada por muitas pessoas, então eu tenho que agradecer a muitas mulheres, na realidade. A presença masculina na minha vida, ela é muito rasa, muito rasa. E isso tem vantagens e desvantagens, mas eu prefiro olhar para as vantagens de entender que eu fui criada por muitas mulheres guerreiras, né? Muitas mulheres de fibra. Então, eu tenho minha avó, vó Edelita, que eu sou muito grata. Vou aproveitar para fazer um momento, né, agradecimento, porque se responsabilizou sobre muitas coisas. Eu tenho minha mãe, que é a minha irmã mais velha, né, que é essa parceira que a gente fala sobre tudo. Lembro que a primeira vez que eu fui no motel, eu mandei uma mensagem para ela pelo Bip, ainda era Bip na época.
né? Mamãe, tô no motel, sabe? Então, assim, a gente tem essa relação que não é muito típica quando você fala da relação mãe-filha, né? Todas as minhas tias-avós, porque minha mãe era minha irmã mais velha, então ela me deixava na casa de uma tia, dizia, vou bem ali, e voltava uma semana depois, né? Ela ia para Canoa Quebrada, ela ia para o reggae, ela ia viver a vida dela, e eu acho que ela estava certa também, né? Dentro de uma perspectiva, eu acho que ela estava certa também. E aí pude transitar por muitas realidades. E isso me traz um lugar que, do ponto de vista positivo, é o trabalho empático, né? Porque aí você tá com muita gente diferente, você acaba brincando de se adaptar a todas essas diferenças. Do ponto de vista negativo, tem um processo que é individual, que durante muito tempo eu fiquei nesse lugar em que eu precisava me tolher para poder caber, né? Eu queria ser aceita em todos aqueles lugares, porque eu precisava, inclusive. Então, por vezes, algumas opiniões não eram ditas. E quando eram ditas, eram, né? Oh, pera ainda. E hoje eu consigo entender porque era uma gentileza que elas estavam todas fazendo, né? Então, elas tinham que me colocar esses limites mesmo. Eu sou muitíssimo grata. E isso me traz muitas diferenças. Poder ter viajado muito, eu fui uma jovem atrevida, ter estudado em muitas escolas, eu tive a honra de estudar no Instituto Educacional de Alencar, com a Nildes, que é a irmã do Frei Tito, que é uma mulher incrível e que me deu muita bronca, e que me falou muitas... eu acho que não posso me emocionar. Enfim, foi uma passagem muito, muito importante. Estudei no Juventus, que é outro colégio que também já não existe, que tinha o Padre Gotardo, que foi um cara que movimentou muita coisa na minha vida e também na cidade, ou pelo menos na região e no quadrante que eu habitava, né? Então, sempre tiveram muitos ativistas, né? Eu estou citando alguns aqui, Sim, porque eu acho que a ideia desses ativistas, que o nome veio depois, a observação deles foi um estudo de vida, né? Então, por isso que eu gosto de dizer que a ativista não necessariamente precisa fazer uma das 7 artes, né? Precisa ser uma pessoa que consiga viver uma vida mais sensível, com mais arte, com mais afeto, né? Entendendo, sei lá, escolhendo a luneta mágica, né? Pegando aquela luneta mágica. E aí eu vou agradecer a mais uma mulher, que é a Sônia, que é a irmã do meu, que é a tia do meu irmão, que não é filho do mesmo pai, que me apresentou a literatura, né? E aí eu tive o balé com a Mônica Luísa, logo no começo. Eu tive a literatura desde o seu princípio com o Menino do Dedo Verde, com o Pequeno Príncipe, o livro da Miss, né? Com Fernão Capelo Gaivota, que é o livro norteador da Lugartivistas, né? A Lugartivistas, ela é feita por conta do Richard com sua gaivota, né? Então eu acho que a Lugartivistas nasce e se desenvolve nesse desejo de que a gente deixa essas asas, fluírem, e entendendo que tem dificuldades e percalços e desafios nisso. Eu estou muito trêmula, muito nervosa, esse é um dos desafios dessa asa. Mas pronto, respirei, faz a próxima. Acho que eu respondi, não respondi? Não, eu estava aqui pensando, você falando sobre ser uma mulher de teatro, né, uma pessoa de teatro. E, enfim, algumas coisas que você falou aí, eu fiquei pensando, gente, não precisa haver uma separação tão grande entre uma coisa e outra, né? Assim, a vida e a arte, né? A arte de viver. Eu gosto muito da formação holística de base da Unipaz do Brasil, né? Que eles têm essa... tem a formação, na formação holística de base tem vários cursos, e eles são as artes. A arte de viver a passagem, por exemplo, a arte de viver várias coisas, a arte de viver. E a arte de fazer arte também, né? Não estou dizendo que tem um título assim, não. Mas que pensando na arte como essa coisa maior que a vida traz para os nossos fazeres, né? A nossa grande fonte, né? Nós somos originárias de uma fonte criativa. A partir daí, meu amor, nós somos co-criadoras, co-criadores, co-criadores. Então, muito justo que a gente vivencie na vida esses processos criativos, né?
E a cada vez que a gente... Isso aparece muito quando a gente percebe, né, muito, quando a gente tenta agarrar alguma coisa na vida, quando a gente tenta se apegar demais a alguma coisa, né? Por exemplo, essa própria live aqui, ela nasce de algo assim. Se a gente tivesse se apegado a uma agenda, a ideias que a gente teve para fazer a live, não sei o quê, ela não teria existido. Ela nasceu nesse lugar, né? Nesse lugar aqui, como você falou sobre artivistas, como é que você disse? Que a palavra ela surgiu, você escutando uma música do Jorge Benjó e entendendo, entre aspas, errado a letra da música. Não, eu cantava errado. Não, você eu não cantava ouvia. errado. Eu cantava a mesma sim, música todos os dias. Eu tenho um repertório diário. E aí eu cantava todos os dias a música errada. Pois então, e aí surgiu ali artivistas que vêm de onde isso? Porque a palavra existe, ela é linda, ela tem um conceito maravilhoso, e ela surgiu num lugar que aparentemente não era, entre aspas, o lugar dela, né? Mas hoje eu acho que é muito. Eu acho que hoje ela estava exatamente no lugar certo, entendeu? No lugar certo, é aí que eu quero chegar, né? É aí que eu quero chegar sobre o que a gente chama de certo e errado, né? Quando a Silvia Moura, por exemplo, criou Em Crise, ela criou muito, me parece, em cima de algo assim, né? Porque é das crises que a gente renova a vida, né? É a partir daí de você se permitir existir dentro desse lugar. Como a gente vive numa sociedade que fragmenta tudo e que é muito que tenta nos fazer engolir essa ideia de que existe o bem aqui e o mal acolá, que existe o erro ali e o acerto acolá, então a gente vai meio que tropeçando nas coisas, porque como não é assim de fato, né, as coisas estão muito mais juntas do que separadas, então em algum lugar isso tem né, dá um tilt assim, né? Então, assim, um pouco essa reflexão e pensando também nessa coisa com o teatro, né? Eu me lembro que eu sou de um momento, nós somos de gerações diferentes, e quando eu comecei a fazer teatro, embora eu tenha feito muito teatro experimental, né, performático, né, porque os anos 80, meu amor, é um capítulo à parte para tudo isso, mas também a gente começou a ver ali ao redor experiências que é muito fortes, muito importantes, né, para a nossa formação também, mas que de algum modo a gente ia ver que tinha um quê de grande sofrimento ali, sabe? A gente precisava fazer o corpo sofrer muito, né? Assim, tem, sabe, algumas dinâmicas, algumas técnicas, né? Assim, acho que a gente conheceu isso, né? Essas referências de que para que você adquirir determinado conhecimento, você tem que atravessar uma coisa muito difícil, né, para você. As nossas escolas fizeram muito isso com a gente. As escolas, que eu falo, não escolas de arte, mas eu acho que as de arte também, de uma certa maneira, em algum momento, né, porque, enfim, vivemos numa mesma sociedade, né, então, tinha muito isso, a coisa de você precisar ser excelente, né, ter uma nota, né, enfim, coisas assim, né, como é que isso vai mudando, né, ao longo do tempo. Eu comecei a perceber que aquilo que eu sentia que não combinava, não dava certo nunca, tinha a ver com escolher outra perspectiva para aquilo, para esse percurso, né? Assim, eu gostaria muito de experimentar um percurso ao encontro de um conhecimento que não é negar os desafios, não é negar as dificuldades que surjam, não é nada disso. Porque a gente não precisa também antecipar esse tipo de coisa. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Quando acontecer, aí a gente vê como é que a gente aborda. Por que a gente tem que estar tentando antecipar a vida se a vida só acontece na hora? Né? Então, eu estou falando isso porque eu vejo muito isso em você, na sua personalidade, e percebo que você, que a Lugar Artivistas, carrega muito esse sentido.
né? Assim, então, aí eu venho para uma outra coisa que é Eu tenho a muito relação respeito. arte-vida, né? Não, só um parêntese da coisa do tempo, né? Eu tenho muito respeito pelo tempo do tempo, sabe? Eu acho que o Legal. tempo, ele tem um tempo dele, é próprio. E se a gente briga muito com a vida, é muito desgastante. E eu digo isso como uma pessoa que já brigou muito com a vida. E aí, quando eu digo para você que aos 27 eu disse, eu não quero mais aprender na dor, né? Lógico que tem aquelas coisas que são kármicas, mas tem uma parte que é teimosia, né? E aí eu passei a ter alugartivistas, e agora aquele momento que eu entrego, que ele é muito egóico, né? Mas ontem eu disse uma frase no grupo de estudos que minha professora, colega, achou bacana, eu vou repetir aqui. Que uma das coisas que a alugartivistas me ensinou de verdade, Martinha, é que todo coletivo é individual. Não existe coletivo sem ser individual. E mais, ele só é coletivo se ele for individual e se todo mundo se sentir parte. Sim. E mais, ele precisa ser individual, todo mundo se sentir parte, todo mundo se entender com direitos e deveres, né? Com méritos e responsabilidades. E aí, talvez o que me incomode e que me faça manter a lugartivistas, porque eu acho que é a forma didática que pode nos salvar, né? Não é o afronto, né? Não é o bater de frente, não é a teimosia, é o diálogo. É o diálogo que é capaz de entrar, como a arte faz isso lindamente, né? Ela entra por outras vias, né? Ela entra pela pele, ela entra pelo respirar, né? Não é como uma discussão, não sou eu tentando provar o certo para o outro, né? Até porque o que é o certo, o que é o errado, dentro de que circunstâncias, né? Mas esse desejo do diálogo, entendendo que a comunicação e a arte são bases fundamentais para que a gente consiga alcançar corações, é uma crença cotidiana, né? E aí, por que eu estou lhe falando isso? Porque você pontuou a questão do tempo, e eu entrei nessa crise, né? Como eu estava te dizendo no começo, dos 9 anos, de será que a gente dá conta, né? Será que continua? E tantas atribuições. E aí eu vou abrir aqui um parêntese para mostrar uma coisinha, porque eu preparei uma sala e eu vou usar essa sala, por Marta Aurélia. Eu favor, vou usar amiga. essa sala, Marta Aurélia. Eu vou te mostrar que é o negócio. É com o programa Artivistas. É um programa para falar de arte, cultura e respirar. Lembrar é a chance de reviver, reencontrar, reaprender. É renascer a partir das novas percepções sobre o já vivido. É a quebra da lógica do tempo e espaço. Ai, que lindo! Essa foi a nossa primeira etapa. E eu sou muito grata, sabe, Martinha, a todas as pessoas com quem eu troquei. Eu já perdi as contas de novo, mas no aniversário de 8 já ia te anos... perguntar sobre isso. Eu já perdi as contas. Mas no aniversário de 8 anos, eu tinha conversado com 201 artivistas. Né, ainda sem ter entrado nesse formato de live, né, que a gente começou a entrar por conta mais da pandemia. No caso das lives, quando começou esse processo de lives, isso... eu fiz algumas... Não, eu fiz algumas... A gente tinha programa gravado, né, a gente estava numa parceria com o Gustavo Portela, da Varanda Criativa, que é um lugar incrível, que todo mundo merece conhecer, e quem grava, gravar. Muito legal. Coisa de vídeo, ele é o cara, arrasa muito. E aí a gente estava fazendo lá, porque eu tinha muita vontade de testar a coisa do auditório, né? Eu sou muito fã da época Margo, então eu queria entender como é que ela quer, né, entender a cabeça da Hebe, da parada do ao vivo e tal. E o Gustavo de prontidão, entendendo que a gente tinha uma deficiência enquanto revista, que é a questão do áudio, né? Eu opero uma das câmeras, mas eu gosto de muitas câmeras para dar esse lugar dos pontos de vista, né? De todos os olhares. 10 pessoas olhando o mesmo lugar vão ver 10 coisas diferentes, né? Então, eu gosto muito dessa brincadeira. E aí estávamos na varanda e tínhamos gravado. E foi lindo, tem até um depoimento do Kiko, não botei aqui, devia ter botado.
que eu e Kiko Alves estávamos no momento de editar o que a gente tinha gravado. E a gente dividia cada encontro na varanda em 4 programas, né? A gente vivia ali um tempo que não era previamente determinado, né? A gente conversava, né? Brincava e tal, não sei o quê. E aí nos salvou, porque nos primeiros momentos da pandemia, nós estávamos completamente imersos em abraços, em música, em Di Ferreira, em Márcio Muamba, em Felipe Camilo, em Poço da Draga, né? Em um monte de coisa linda, num monte de encontro lindo. Então, isso nos salvou muito. No aniversário do ano passado, eu fiz live durante um mês inteiro, todos os dias, pelo Instagram da Lugartivistas, né? Porque me deu um desejo de como eu tinha feito um especial, porque esse videozinho que eu te mostrei foi o nosso especial de 8 anos. Então, nós fizemos 8 vídeos falando das 8 fases, né, da Lugartivistas, em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro, aqui em Fortaleza, no Cariri, né, inclusive nesse lugar do stream, na varanda, com a Clara apresentando, que a Clara gravou programas com 5 cozinheiras, a Clara Freitas gravou com 5 cozinheiras aqui de Fortaleza, e é uma temporada super linda, enfim. A gente tinha todo esse material, né? A gente tinha a Clara e tinha a varanda para editar, na realidade. E tinha esses especiais. Então, a gente estava imerso de muita coisa e me deu muita curiosidade de saber como é que esses artivistas estavam, né? Porque alguns são meus amigos pessoais, outros são amigos da vida, né? São esses amigos de cruzada, né? Que a gente se atravessa, vive, depois se atravessa de novo, vive. E aí eu fiz uma lista com 30 nomes, que foi a lista mais difícil, porque, né, de 201, como é que você escolhe 30? E aí, lógico que eu recebi não de um, não de outro. O momento mais difícil, talvez, né, para uma geminiana com ascendente de Gêmeos, talvez seja essa escolher. É difícil, é difícil. E aí foi super bonito, mas também foi muito, muito interessante para eu entender que eu não curtia tanto as lives como eu curto a brincadeira de estar na rua. Sabe? A live, ela é legal porque ela diminui a solidão, né? Quando você tá preso dentro de casa, entre 4 paredes, enfim, ela te dá uma respirada, te dá, né, a sensação de que existe coisa além dos muros que nos cercam. A experiência mesmo, né, assim, mais inteira, né, se dá aí no corpo a corpo, digamos assim, né? Aqui a gente faz uma experiência, também é corporal, mas ela tem, de fato, a distância, né? A limitação. Então, mas deixa eu te dizer que sabe qual é o lugar que eu tenho gostado mais nesse momento de lives? De operar as lives dos outros. Não de montar a sala. Montar a sala eu acho uma trabalheira. Mas operar as lives... Por quê? O que é que você vê desse ponto de trabalheira, de montagem? É porque cada programa... sim, fala disso. Tá, do ponto de vista do porquê que eu acho massa, porquê que eu acho incrível, é porque eu consigo estar muito perto, eu consigo trocar com essas pessoas, eu consigo me sentir em relação, né, sem necessariamente me sentir exposta. Sim. Né, como eu estou por trás, eu recebo, você sabe disso, porque a gente faz a Casa da Aurélia, né, e vamos fazer também a Janela da Alma, a partir de julho, se tudo der certo. Né, então, assim, a gente entra e eu digo bom dia, então eu conheço as pessoas, eu consigo sentir o tom da voz antes de dizer o ok, vamos gravar, né? Porque até a entonação muda, né? Tem a postura, dá uma ajeitada, enfim. E então isso é muito bom, como quem também fica no final, quando a Ana Luna deixa, eu também gosto muito. E nas suas lives em especial, foram muito ricas, porque... Não posso nunca falar mal da escola, porque principalmente no mundo que a gente está vivendo, com uma pessoa tão complexa no poder, é difícil, né? Mas eu preciso admitir também que a Lugartivistas, ela me ensina num lugar muito abrangente, né? Para mim é uma grande universidade, e de uma universidade muito ampla,
Porque você, por exemplo, me deu a oportunidade de ouvir vozes indígenas, de conhecer mulheres indígenas incríveis, incríveis, assim, que alteraram o meu DNA. Você sabe disso, porque muitas vezes eu saía das lives em prantos, acabada, né? Porque conta a história do nosso país, porque a história que, né, não foi contada. Quando eu estou no Poço de Afetos, que é um programa da quarta-feira, que é apresentado pela Sabrina, eu escuto as histórias do Poço da Draga, né? As histórias dos moradores, as histórias com todas as suas minúcias e sutilezas. Eu quero muito que você fale sobre essa relação com o Poço da Draga, que é uma relação muito íntima, porque eu imagino que com todo mundo que já passou por aqui, cada projeto, enfim, você tem, de fato, esse olhar, que é um olhar de aprendiz, mas é um olhar também muito generoso, né? Muito generoso, de que ter essa consciência também de que... essa consciência de que nós somos parte de uma coisa maior, né? Agora, com o Poço da Draga, eu acho que tem algo mais aí. Fala. Aproveita esse momento para... Das crises, né? Essas crises de renascer. A gente já tinha andado por muitos lugares enquanto revista, e eu engravidei. E a gravidez, você é mãe, você sabe, ela dá uma alterada no todo da gente, né? Você é um ser humano antes de ser mãe, é um ser humano depois, porque tem outras obrigações, outras atribuições e outras emoções, né? Eu, por exemplo, nunca tinha tido medo da morte. Muito pelo contrário, ela me fascinava. Eu não tinha coragem, porque eu também tenho muita fascinação pela vida. Mas hoje eu tenho pânico da morte. Completo pânico, porque eu fico pensando, meu Deus, e se eu morrer, minha filha? Né? Como se o mundo não desse conta, e eu sei que dá. Mas a gente traz para a gente essa responsabilidade. Mas o fato é que, em meio a isso, eu entrei em uma crise. Eu entrei na crise, acho que era dos 6 anos, da Lugartivistas, porque cada ano é uma crise, viu, Martinha? Claro, sim. Cada ano é uma crise. Isso, ainda bem que são benéficas. E aí, a minha crise do momento foi, a gente passa, né? É interessante, a gente já escutava depoimentos de pessoas que diziam, eu nunca tinha visto aquela praça, eu não sabia que tinha uma praça tão perto da minha casa. Eu não sabia que tinha isso, eu não sabia que tinha um estúdio dentro de uma favela, que é o caso do papo com o Erivan, que é um papo que mexeu muito comigo, todos mexem, né? Mas, enfim, tem uns que alteram mais potentemente, e o serve-luz, e aquele senso de responsabilidade de dizer, mas ok, e o que a gente deixa? Né? A gente passa, a gente se relaciona, a gente compartilha, a gente trata bem, a gente estimula que trata bem, mas o que a gente deixa para o lugar? Né? Como é que eu justifico o lugar? E o papo com o Carlos Cardoso foi muito fundamental para essa crise, porque ele fala muito do Benfica, ele dizia minha cidade Benfica. E eu andei muito, eu gosto muito de andar na cidade, andar mesmo, deriva, né? Começou na escola, quando eu tinha que pegar o dinheiro do ônibus e transformar em lanche para ser sociável. Isso virou um prazer, uma satisfação, né? O dar boa tarde para as pessoas e tudo isso. Mas dentro dessa crise de precisar estar em um lugar. E aí nós fomos para o José de Alencar, para o teatro, né? Eu ainda muito na visão da arte como um norte, né? Era o ativismo ele já era o que eu entendo, desse agente que vê tudo por excelente e tudo, mas ele estava muito mais focado no meu olhar de ser artista e comunicadora, né? Então, assim, se eu precisasse pegar 2 palavras-chave, seria arte e comunicação ou participação, né? Seriam as 2 naquele momento. E eu não conseguia dar uma justificativa que me convencesse, né? Porque é sempre com a gente, né? Que me convencesse sobre o lugar. E ok, fomos para o José de Alencar, foi lindo, foi uma temporada bonita, mas eu me senti presa, né? Me senti sufocada. Parede. Mas foi legal também usar a projeção, e aí eu faço terapia, né? Agora não, eu estou procurando outro terapeuta, vou ter uma reunião sexta-feira, porque meu terapeuta não me cabe mais na agenda dele, nem ele na minha. E aí eu sou muito grata ao meu terapeuta Maurílio, porque além de ele ter sido responsável por eu entrar no mestrado, porque foi ele que me apresentou a psicologia ambiental e disse que o que eu fazia era psicologia ambiental,
foi também indo para uma consulta, né, para um atendimento, que eu mudei o caminho. Eu fui de carro e mudei o caminho. E nessa de mudar o caminho, uma meninazinha, loirinha, com os olhos muito claros, muito magrinha, brincava com 2 limões. Brincava de malabares com 2 limões. E pedia dinheiro, né? E eu vou falar rápido sobre isso, porque senão eu vou me emocionar também. Mas aquilo mexeu profundamente comigo. Rolou uma catarse, que Clarice Lispector chamava de momento epifânico, eu vivi ali. E eu demorei muito para encontrar o porquê disso, mas graças a Deus a terapia ajuda e eu encontrei. E dentro desse encontro, a necessidade de descobrir como é que esses elementos que eu tinha na mão podiam ser úteis. Então, meu primeiro contato foi com Laguz, antes mesmo de pensar no Poço da Draga, de entender o Poço da Draga, né? Aí eu liguei para os meninos do Laguz Circo, que são um casal incrível. Eu disse, gente, aconteceu isso, tô baqueada, a gente precisa pensar em algo. E a gente pensou numa oficina de como fazer as bolinhas, né? E a oficina de como ministrar. Por quê? Porque seria uma forma não de minimizar o problema social, porque eu não tenho braço para minimizar um problema social tão profundo, né? O buraco desse binário da gente, ele é estrutural para muita coisa, né? Para o bem, para o mal, para o homem, para a mulher, e para o rico e para o pobre, né? E tem uma fronteira, e tem linhas imaginárias, né? A um ponto de a gente, enquanto Fortaleza, ou pelo menos eu, enquanto fortalezense, durante muito tempo da minha vida, achar que não tinha favela na cidade quando elas estão em todos os lugares, né? Quando eu fui convencida durante muitos anos de que não haviam indígenas no estado, quando eles estão aqui, de que não haviam negros. E depois do olhar apurado, né, um minimamente apurado, eu fui entendendo que às vezes eles não estavam na mesma calçada que eu, mas eles estavam na outra calçada. E isso não fazia com que eles inexistissem, né? E aí todas essas questões juntas, é muita subjetividade, todas essas questões juntas foram mexendo comigo, e aí, lógico, com auxílio de terapia, eu fui entendendo que lugar que eu poderia doar, né? Porque todo e qualquer tipo de doação é um dispêndio, né? Então, se eu dou o meu tempo para você, eu estou tirando esse tempo de mim. Então, aonde que eu coloco o meu tempo? Né? Em nome de quê? O que a gente pode fazer que possa colaborar com algo? E em terapia, na pesquisa terapêutica, eu me deparei com uma foto da minha mãe grávida, na Ponte Velha, né, na Ponte Metálica. Eu, dentre todas as mulheres que me ajudaram no desenvolvimento existencial, cognitivo, psicológico, uma delas foi minha bisavó. Eu tive a honra de conhecer minha tataravó, né, uma família de gente jovem. Eu conheci minha tataravó, conheci minhas 2 bisavós, né, enfim, conheci meu bisavô, conheci meus bisavós, conheci muita gente muito incrível, e isso tudo também traz muito, né, porque eu consigo entender a minha avó, porque eu conheci a minha bisavó e meu bisavô, né, eu tenho uma compreensão que eu não teria se eu não tivesse conhecido essas 2 pessoas, né, mas enfim, trazendo para minha bisavó morava no edifício São Pedro, nesse prédio que hoje é uma ruína, né, que é uma lástima para a cidade, enfim, e eu cresci vivendo aquilo dali. Então, eu cresci na Praia de Iracema, eu tomei banho na piscininha que tinha ali onde hoje está coberto, né, entre as muitas reformas da Praia de Iracema, cobriram a piscininha, enfim. E aí eu achei essa foto e tive uma viagem para dentro das minhas lembranças com a Praia de Iracema, com o Poço da Draga, que para mim era Baixa Pau, né, o nome Poço da Draga, ele vem a partir do momento que eu começo a trabalhar com ele, né, com o lugar, vem para mim, né, mas ele era para mim Baixa Pau. E aí minha família se mistura, minha tia, uma das minhas tias avós que cuidou de mim era professora da Escola Santa Luzia, então muitos alunos, né, dela, e eu escutava ela falando sobre os alunos, então tem muita gente aqui no meu ao redor, né, que eu conheço porque foram alunos da minha tia, né, e aí a relação com Baixa Pau, Poço da Draga também vem disso. Corta e dita, fui para o Rio de Janeiro, né, naquele momento. Quando eu volto, a gente gravou o primeiro programa, as coincidências que não são coincidências, né? O primeiro programa que a gente gravou quando eu voltei para Fortaleza foi na Praia do Poço da Draga.
né, com muito desejo, inclusive com a promessa. Guilherme que me lembrou disso, Guilherme Silva, que durante muito tempo filmou com a gente. Eu sou louca que ele tenha tempo, porque ele trabalha igual um louco no São Luís para deixar tudo mais bonito também. E ele me lembrou que a gente fez a promessa de que gravaríamos dentro do poço, né? E eu não me lembrava dessa promessa, mas certamente ela ficou no inconsciente. E no final de 2018, né, veio toda essa coisa com o psicólogo, esse encontro da foto, e aí eu falei com minha comadre, que é a madrinha da minha filha, que tem uma grande amiga, tem grandes amigos no Poço da Draga, e uma grande amiga em especial, e eu disse, olha, preciso conhecer mais do Poço. Ela disse, pois fala com a Marilac, que é a mãe da Jéssica, e vocês têm tudo a ver. E aí eu conheci Marilac Lima, que é irmã de Isabel Lima, que são filhas de Dona Rocilda, que é, né, que é a família de Sabrina, que hoje apresenta o Poço de Afetos. E essas mulheres são umas das grandes potências, porque tem inúmeras, do Poço da Draga, e elas são responsáveis pela ONG Vela ao Mar. Então, eu tive a chance de entrar pela porta da frente quando eu resolvi entrar, né? Quando eu fiz a escolha de entrar sem ser para comprar gelo, porque eu já comprava gelo lá a vida toda. Eu entrei com Marilac, eu entrei com Isabel, eu tive a oportunidade de participar de muitos encontros, não existia pandemia ainda, né? A gente ainda podia aglomerar. Então, participar dos encontros antes de a gente pensar em ações maiores, né, em escutar a comunidade. E aí veio o Festival Além da Rua, que é um festival incrível da cidade também, que eu era responsável pela parte de assessoria de comunicação, e com a paixão do Poço da Draga, eu atrelei o festival ao Poço, os meninos também muito, muito envolvidos. Roberto já tinha trabalhado com Isabel, Ivna, que é parceira nossa também, muito sensível e muito naquela de vamos ver o que a nossa arte transforma, né? Com muita crença nesse potencial que a arte tem. E a edição era na Praia de Iracema. E aí a gente conseguiu, enquanto festival, fazer a pintura de 30 carrinhos de ambulantes, né? Com o símbolo do poço. Tiveram ações lá com Felipe Camilo. E aí o brilho no olho, e a conversa, e a pintura de velas, e conhecer os pescadores. E aí, tudo isso é muito bonito. Só que veio junto uma resposta do Poço que era assim, você sabe quantas pessoas já vieram aqui e me filmaram e eu nunca vi esse material? Você sabe quantas pessoas já vieram aqui, né? E aí eu fiquei, cara, então será que o lugar que de fato é esse, né? Será que tá tudo tão relacionado desde sempre? E aí, Martinha, depois que você conhece o Poço, quando passar essa pandemia, eu vou levar lá para você conhecer essas pessoas. Eu conheço, amiga. Não, eu digo as pessoas individuais. Eu conheço só para além do lugar. Porque a cada casa que você vai é uma paixão nova. Uma paixão não, um amor novo, porque paixão passa, né? Amor que fica. E aí você se encanta e você descobre histórias, e eles são verdadeiros guardiões da nossa história, né? E a gente tem muita relação com a praia bloqueada, né? Hoje já é muito melhor, mas eu lembro que na minha infância a praia era praia particular para a gente, não tinha essa relação com a praia, né? Já que a gente deu o passo, né, enquanto comunidade, de abraçar a praia como lugar de entretenimento, de atividade física, né, de charlação, de paquera, de assistir o pôr do sol, que a gente consiga vê-la também como lugar em que a gente precisa se responsabilizar, que a gente precisa, mais do que reclamar que o outro deixou o lixo, limpá-la, né? Sim. Que a comunidade do Poço da Draga é parte fundamental para que a gente consiga ter aquele espaço ali sem prédio, né? Porque a gente vive numa orla que é desejada, né? E aí eu nem tenho nenhum cacife para falar sobre esse lugar, mas é só olhar para poder ver, né? Que a gente tem grandes espigões na beira da praia. Então o Poço da Draga, ele está ali também nos possibilitando, a resistência deles é a resistência da cidade, sabe? É como eu consigo ver hoje. E aí o desejo cada vez mais de que mais a gente fale sobre isso, para que mais a cidade entenda e agradeça e fortaleça essa resistência, para que, e aí pode ser utópico, mas de que seria a vida se não de utopias, né? Para que um dia eles precisem
possam parar de resistir e só existir, sem nenhum medo, né? Sim. Que aquele lugar seja deles. A gente estava numa live anterior, que você falando sobre território, né? E eu pensando muito sobre o como está entre galpões favorecer o Poço da Draga, né? A existência do Poço da Draga, a manutenção dele, né? E agora é o momento de a gente dizer que, para além de muros, existem pessoas ali atrás, e existem pessoas incríveis, porque tem o João que fez a composta, sabe? Eu acho que a primeira composteira que a gente tem dentro de uma comunidade é a do Poço da Draga. A gente tem uma horta comunitária, que também é uma ação do Serve Luz, que também tem o Serve Lost. Então, assim, a gente tem uma, dentre tantas outras ações, né? Eu acho que a gente tem uma visão sobre a favela que ela é muito equivocada e muito discriminadora e burra, porque na favela tem potências incríveis, arte pulsante, né? E o Poço da Draga, ela me mostra isso permanentemente, com o Estevão, com o Doug, com o Robson, com o Juan, com o Sérgio, com o Sâmia, com o Júnior, né? E eu poderia ficar aqui, ó, tecendo nomes de tantos que são ali no Poço da Draga. É um pequeno, grande celeiro de arte. E aí, se tudo isso não for uma razão, Martinha, eu não tenho mais resposta. Pois é. Amiga, eu agradeço a você o convite para ir conhecer o Poço da Draga nessa perspectiva mais intimista, né, mais dentro mesmo, né, porque, de fato, eu respondi rápido de que eu conheço, mas eu conheço como, né? Eu já estive na casa de pessoas lá, mas eu não posso dizer que eu conheço nesse sentido, né? Mas penso assim, que eu falei nos anos 80, né? Há um tempo atrás nessa live, e foi quando eu conheci a comunidade, a Praia de Iracema, né? Assim, eu frequentei muito a Praia de Iracema, né? Estive muito lá. E eu fiquei pensando aqui uma coisa, né? Enquanto você falava, dizendo que o Poço da Draga é da cidade, né? E tudo mais, e pensando que como que a gente foi construindo relações tão, sabe, essa ideia de que nós não fazemos parte da natureza. E a cidade é do Poço. Eu gosto. E a cidade é do Poço, O Poço é da cidade, isso. A cidade é do Poço. E a cidade é do Poço. Eu estou querendo comparar isso com uma ideia que a gente tem sobre a natureza, né? Que é um tanto absurda, porque nós somos a natureza, nós deveríamos nos identificar com a natureza, porque nós somos natureza. Quando a gente compreende isso, a nossa relação com a natureza modifica radicalmente, né? Então, enquanto a gente não tem uma relação assim com a cidade, a gente continua fazendo a mesma coisa, criando esse abismo, e isso vai se tornando muito doentio, né? Que é o que a gente tem vivido, né? Ao mesmo tempo que nós somos a natureza é a gente, é assim que a gente deveria. Eu não vou para a floresta apenas para usufruir, porque eu acho, ai, que legal, tá aqui nesse clima, ai, que bacana ir para a praia, né? Ai, como é legal sorver. A gente está sempre tendo uma relação de uso, porque para a gente é benéfico, é bom respirar esse ar puro, né? Mas, ao mesmo tempo que eu digo a gente, porque eu acho que é importante a gente entender isso, porque muita gente mesmo vive numa mentira mesmo nesse sentido, né? Assim, dessa relação, né? De como estabelece essa relação, né? Então, eu não posso ser só alguém que usufrui, mas alguém que, como você pensou, né? Sim, isso aqui me dá, né? Mas como é que eu faço? Como é que eu estabeleço essa troca? Como é que eu também, né? E eu acho que é aí que a coisa se torna, de fato, muito potente, né? Muito potente. Agora, amiga, a gente já tem um tempinho de live, né? Claro que a gente está aqui, a gente pode passar o dia inteiro se a gente quiser, mas você foi montando equipe, você tem parcerias, né? Assim, acho que seria interessante duas coisas. Eu acho que falar dessa equipe que está contigo agora, você falou da assessoria de imprensa, que agora você tem, dos parceiros, e também do que você e vocês pensaram para celebrar esses 9 anos. O que é que está
acontecendo e o que é que está por acontecer para a gente registrar e celebrar. Para a gente celebrar. Tá. Enquanto equipe, nós somos diversos, né? E aí eu não vou falar o nome, mas convido todos a chegar no nosso Instagram, @lugarartivistas, a se inscrever aqui no canal, né? E aí ficar por dentro, porque a gente tem uma programação que caminha aí. Ela não está diária, porque tem uns buracos no decorrer do mês, mas a gente já tem uma programação de segunda a segunda, né? Na segunda-feira comigo, no Arte Onde Estiver. Na terça-feira, a gente está com um programa muito lindo que estreou agora, que é o Papo Atípico, onde a gente está inicialmente, né, nessa primeira temporada, abraçando e aprendendo sobre o espectro autista. Na quarta-feira, ela é toda destinada ao Poço da Draga, então toda a programação ela é produzida no Poço da Draga ou pelo Poço da Draga, né? Então, eu acho muito bonito isso. Na quinta-feira, a gente tem a conversa entre nós com a Silvia Helena. Na sexta, temos essa diva, Marta Aurélia, com a Casa da Aurélia, que eu particularmente abro um parêntese para falar o que você já sabe, que eu me sinto muito honrada de ter você nesse lugar, porque, de fato, lhe admiro, lhe respeito muitíssimo. No sábado, nós temos uma diversidade maior de programas, então a gente tem um programa que fala sobre maturidade, que é o Novos Tempos, Novos Ciclos. Nós temos o Mentalizando Mapas Culturais, né, que busca conversar com festivais e traçar um mapa cultural de alguns festivais da cidade. Nós vamos estrear em agosto o Lero White, que é uma parceria com o Lera, que é o Laboratório de Pessoa-Ambiente, né, para que a gente possa falar também sobre essa relação pessoa-ambiente, né, dentro dessas plataformas aqui, com arte, com brincadeiras. No domingo, a gente está com a Kerla, maravilhosa, apresentando o Hotel Caroço, uma parceria da Oca, Cultura Alimentar, e a gente teve a chance já de conversar com Mara, do Poço da Draga, com a tiazinha, que eu esqueci o nome dela, que é a da Buchada, lá do São Sebastião, enfim. Né? E cada encontro desses é um rico aprendizado. E aí, para além do canal, e aí tem o Mirabilha, gente, na terça-feira, no terceiro sábado de cada mês, que é a Roda de Contos do Mundo, que é a nossa ação internacional. É, né? Maravilhoso. A parceria da Escola de Narradores, adoro, é maravilhoso. Adoro. Maravilhoso. E aí, para além do canal, a gente tem o blog, também com escritas diárias, com a temática da Mãe que Sou, né, que é Entendendo a Mãe que Sou, é aquela que eu posso ser, e não me peçam mais do que isso, né, e eu que não me bote culpa. Na terça-feira tem textos meus, onde eu falo um pouco sobre o que está acontecendo semanalmente dentro do campo da Lugar Artivistas, né, então para quem gosta de fuxico, de fofoca, ou para quem quer um lugar mais rápido para achar todos os programas, acaba que o Diário de Bordo vira esse parceiro. Na quarta-feira, nós temos as cartas de Kita, com a Kita Soares. Na quinta-feira, nós temos textos mais diversos, mas sobre o lugar de fala, né, para cada um poder se posicionar. E a gente tem a Alicia Pietá, tem o Kiko Alves, tem Bárbara, né? Então a gente tem um indígena, a gente tem uma mulher trans maravilhosa, a gente tem um negro maravilhoso, firme, a gente tem o Saulo, que é um professor cis, branco, hétero, né, que também é incrível, e é incrível ver o fluxo disso. Na sexta-feira a gente tem uma Desconstrução, com mais 4 correspondentes. No sábado a gente fala sobre holísticas e existencialismos, né, também com um quadro muito lindo de colaboradores. E no domingo tem de tudo um pouco, porque vai do cinema para ancestralidade, para desenvolvimento. A gente tem uma parceria linda com o coletivo Abaiomi, que é lá do outro lado, né, lá do sul do país. Então, assim, poder conversar e dialogar e ter textos de tanta gente. A gente tem colaboradores de muitos lugares, né, do país e de fora do país. E esse encontro, ele é muito bonito, ele é muito potente. A Suzy, que me ajuda a fazer as peças para os stories do canal. Você já acessou o canal Lugar Artivista? E agora nós temos calendário. Enquanto equipe, nós temos eles, que sem eles possivelmente nós nem existiríamos, que é a Lorena e Jeta, que são fotógrafos incríveis, né? Juntos nós realizamos o calendário com fotos no post, inclusive. Lorena Armon, que é a responsável pelo feed lindo, né, todo harmônico, e por todas as outras peças, assim como esses brindezinhos, esses mimos, né, canequinha, garrafa, mousepad,
marcador de livro, porque a gente é editora também, então a gente tem o livro da Marcelina dentro, né? Que é o De Vento em Poesia, Marcelina que nós Cássio. lançamos exatamente há um ano atrás, que está em várias livrarias da cidade, é uma delícia, é de fato um mergulho nesses ventos e poesias. Temos Jeter Júnior, que ajuda nessa parte administrativa, de orçamento, que se eu tivesse que fazer isso, eu ia parar de fazer tudo, porque eu não sei fazer conta, eu não sei somar 3 mais 7. Sei, gente, sei, é 10, tá? São uma figura de linguagem. Sou bem frágil nisso. E temos cada um que topa falar com a gente, né, Martinha? E aí tem Mariana Castro, que hoje apresenta o Atípicos, enfim, tem muita gente e tem quem vem conversar, né? Cada pessoa que vem conversar com a gente altera o nosso DNA, né? Cada papo, cada encontro. Nosso mês de abril foi todo indígena, porque a gente tinha, desculpa, Marta Aurélia com várias indígenas incríveis, então a gente podia ali também comunicar sobre essas falas, trazer essas falas, né, para o foco necessário. Tem uma coisa que eu falava no começo, que é o dar voz, que eu odeio hoje, porque ninguém dá voz para ninguém. Ninguém dá voz. Né? A gente dá o espaço, né? Então, assim, eu particularmente, eu acho que nós, enquanto grupos, a gente usufrui de um espaço, e quanto mais a gente vai desenvolvendo, ele vai se desenvolvendo junto, e a gente vai podendo fortalecer outras coisas, né? É isso, é esse exercício de descobrir como é que a gente se faz coletivo, né? É muito nesse lugar, a parte das parcerias e dos colaboradores. Sobre a programação para junho, a gente tem já uma programação, né, permanente aí, linda, fofa. A gente já colocou lá no @lugarartivistas, nos destaques, quem são os convidados desse mês, até hoje, mas até domingo a gente quer botar todos. Né, Martinha? Estamos nessa luta, né, de ter todos esses nomes para poder colocar ali e fazer com que isso seja perene, que a gente consiga fazer essa entrega com antecedência de quem pode, né? Que não seja sempre, de quem pode quando dá. E no dia mesmo a gente vai fazer uma loucura de uma live de 9 horas. E é isso. O dia mesmo, diga, por favor. Desculpa. Você ouviu? Martinha? O dia mesmo do aniversário. Dia 20 de junho. 20 de junho. 20 de junho. 20 de junho a gente vai fazer uma live aí de 9 horas, contando um pouco dessa história, fechando mais um ciclo, né? Se colocando nesse lugar de recomeço mais uma vez, e recomeço dentro do que a gente vai conseguir também, né? A gente vai sonhando, vai fazendo as entregas e vai vendo o que a gente dá conta, o que a gente não dá e como é que pode fluir, como é que a gente pode colaborar. Eu vou aproveitar, Martinha, já que a gente já furou o tempo, para convidar quem está assistindo a colaborar com o Poço da Draga, apoiar as famílias, com doação de cesta básica. Claro. Não está fácil para mim, não está fácil para você, quiçá, né, para quem está vivendo em situação de vulnerabilidade. O Poço da Draga, como toda e qualquer favela, ele é múltiplo, né, uma cidade dentro da cidade. Eu gosto muito de dizer isso, porque tem tudo ali dentro, né? Tem gente que está bem, que está com seu trabalho, que está com seu emprego fixo e tudo, e tem gente que não tem nada, né? Não tem nada mesmo. E no caso do Poço da Draga, muita gente conseguia gerir sua família a partir do trabalho como ambulante, nos festivais, nos shows, na praia, né? E nesse momento a gente não tem nada disso, né? Então, toda ajuda é muito bem-vinda, e a gente já agradece de já, e aí quem puder pode falar com a gente por aqui, pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou falar com a Martinha, ou enfim, ou falar direto com o ONG Vela ao Mar, que de toda forma é lindo. De toda forma dá certo. Maravilha. Ô, amada, que alegria, viu? Amei você ter topado, né, fazer essa live, porque, bom, eu sei que não é nada simples, você falou, olha, não sei, deixa eu pensar e tudo mais, porque uma coisa é você estar aqui atrás, outra coisa está na frente, né? Uma coisa é você entrevistar, conversar com a pessoa, outra coisa é você vir para esse outro lugar, né? Enfim. Mas, amiga... Mas foi massa, me senti conversando contigo, né? Eu transcendi que era uma live. Então, é isso mesmo, essa é a ideia, né? Porque é isso.
viu? Estou muito agradecida. Mais uma vez, a resposta aqui é a minha gratidão por essa parceria, pelo trabalho todo, independentemente da parceria também, porque eu acho que é um trabalho super importante, eu vejo a importância disso. Imagina como é que a gente constrói o coletivo, isso é muito forte, amiga, isso é muito poderoso, né? E você falou mais cedo, assim, não há coletivo sem indivíduo e não há indivíduo sem coletivo. Os povos indígenas nos ensinam isso o tempo inteiro, você veja que é isso, essa consciência de ser, de estarmos juntos, né, assim, que faz essa potência acontecer, né, que nos faz existir, né, e, enfim, estarmos aqui, né, podendo conversar nessa live, celebrar 9 anos desse trabalho, minha amiga. Muita gratidão, parabéns, 1000 vezes parabéns. Para nós. Eu sempre, sempre, sempre. E eu queria falar um monte de coisa, me dá vontade, porque eu vou falar uma coisa. Desde que eu já falei isso, a gente já se falou isso uma para outra, mas eu acho que aqui cabe, né? Cabe trazer. Eu me identifico muito com você, né? Quando eu comecei a ver o movimento da ativista, eu pensava assim, gente, é isso, né? É isso. Porque no meu trabalho ali como radialista e jornalista, né, fazendo de outro jeito, fazendo comunicação também, dentro desse mundo da comunicação e da arte, eu me lembro que no dia que a ficha caiu, né, assim, eu estou aqui na rádio, estou fazendo comunicação, mas a minha consciência sempre foi artística. Eu nunca fiz comunicação pensando apenas em comunicação. Na verdade, assim, é artística e antes disso é vida, né? É a vida. O que não separa, né? Não tem isso. Mas, enfim, e aí é muito bacana quando a gente vai encontrando ao longo do caminho aquelas pessoas com quem a gente se identifica e que faz com que você olhe de volta para o que você está fazendo. Aí tá assim, tá, eu acho que a minha escolha foi uma boa escolha. Eu acho que esse caminho é um caminho bacana, né? Porque eu fico vendo naquilo que eu fazia lá atrás e que eu continuo fazendo, na verdade, porque veja, eu podia não estar mais, eu estou aposentada, mas eu estou aqui fazendo lives, entendeu? Ou seja, não larga a gente o negócio, entendeu? E isso continua, né? Essa coisa de pensar a diversidade do mundo, sabe? A conexão com o todo, a conexão, sabe? Com a arte, com a vida, com a criatividade, com essa relação entre indivíduo e coletivo, buscando sempre essa equanimidade. Aí é claro que a gente sabe que tem conflitos e que a gente vai tropeçar e tudo mais, faz parte, né? Tudo isso faz parte. Então, mas não, e nada disso retira a beleza, né? E a força e a potência que estar nesse caminho, né, amiga? Então, você falou da natureza, eu queria terminar. Eu vou terminar com um videozinho que eu preparei uma sala mesmo. Eu vou mandar uma foto dessa sala para você ver como eu preparei uma sala, porque eu pensei que a gente fosse ficar só na Lugar Ativistas canal, assim, tipo, achando, né? Mas ok. E que bom que não ficamos, né? Que bom que extrapolamos. E tem um conto que eu gosto muito, que eu não vou saber falar todo, mas a síntese dele é que um homem chegou no céu, morreu, né? Morreu. Aí chegou no céu, foi recepcionado por uma mulher. E ele olhou e disse, você é Deus? Ela disse, sou. Ele disse, tá bom. E aí Deus disse, você não se incomodou, já é um ponto. E aí ele pega a brecha e diz, e a minha família? Ela diz, ou perguntou pela família. Um outro ponto positivo, que coisa boa. Mas onde é que eu tô? Eu morri. Como é que vai ser? Eu nunca mais vou ver, né? E aí todo aquele conflito que eu não vou me ater. E aí tem dada hora que ela diz assim, agora você vai se preparar para voltar. E eu vou voltar na mesma família? Vai voltar na mesma família. E aí ele pensa e começa a questionar. E aí, por fim, Deus, mulher, explica. É porque, na realidade, vocês todos estão no ovo. Vocês todos são um só. Se trabalhando para um dia, quem sabe, esse ovo chocar e vocês também se tornarem deuses. Né? Então, eu finalizo essa participação com esse conto que é para mim uma crença. Sou uma acadêmica que não sabe o nome dos autores, então eu também não sei o nome do autor desse conto,
mas sou muito grata a ele, e ele nos nutre, assim como o Fernão Campelo Gaivota, quando diz que quando não houver mais o tempo, que existo aqui, quando não houver mais o espaço, que existo aqui, quando não houver mais o tempo, que existo agora, e que nesse meio tempo a gente encontre modos de se encontrar. Então foi uma delícia, Marta, ter encontrado esse modo de a gente poder se encontrar. E eu, talvez, o resumo de toda essa nossa conversa, que aí naquele primeiro momento eu falei que era egóico, é porque a Lugartivistas talvez seja a minha grande desculpa para me manter rodeada de pessoas que eu admiro, que eu respeito e que eu tenho muito que trocar e aprender nessa vida. E que bom que você é uma delas e que eu estou aqui com você, e você está aqui comigo. Adoro ser a síndica desse condomínio de artes chamado Lugartivistas, onde nosso teatro é a casa da Aurélia, viu? Um abraço. Eu vou finalizar com um videozinho que não é da casa da Aurélia, mas é cheio de afeto e que fala muito da nossa cidade, sem ser o Poço da Draga também, porque eu tentei não me ater tanto, né? Mas é lindo e é carinhoso. O tempo do instante, que passa e já não se é. Virou passado, virou história. E como disse alguém, nada é ruim o suficiente se pudesse transformar numa boa história. E é sobre fim, recomeço e caminhos do instante, mas sobretudo sobre ótimas histórias que vivemos esta nova temporada da revista eletrônica cultural Lugartivistas. Simbora com a gente? Viver a arte aonde estiver.